mas é um nome muito comum na África. E Demba, ele tinha 12 para 13 anos incompletos, quando ele veio para a nossa igreja, assistir um culto. Ele era um garoto magrinho, e talvez você iria até chamá-lo de desnutrido, de tão magrinho que o Demba era. E nós começamos a ensinar a palavra de Deus para o Demba, e o Demba aceitou Jesus como Salvador da vida dele. Depois de alguns dias, o Demba me procurou e falou: pastor, eu não posso continuar servindo Jesus e morando com aquele líder espiritual na casa na qual eu vivo. Ele vivia com um líder espiritual, aqueles líderes africanos, islâmicos que escravizam crianças e as colocam nas ruas para poder pedir dinheiro para eles. E embora existam alguns outros líderes sérios em suas religiões, que têm crianças também, mas a maioria faz assim. E eu falei: Demba, então vem aqui para a nossa casa. E o Demba veio morar conosco. Eu coloquei o Demba numa escola, e naquele dia, o professor me ligou dizendo: esse menino, ele não sabe nada. Eu dei um ditado para ele fazer e só tinha risco no caderno. Você precisa me pagar para eu dar aula extra e particular para ele, aí ele vai aprender a ler. Eu disse: não. Você vai ensinar o que a escola ensina para ele e o Demba vai aprender. Comprei um caderno de caligrafia, dei para o Demba e falei: você tem que escrever igual esse caderno. Você tem que praticar e recuperar tudo que você já perdeu nas ruas. Antes de terminar o ano letivo, o professor passou o Demba para uma outra classe, porque ele, muito esforçado, já tinha ultrapassado os limites, a expectativa de todos ali em relação a ele. No ano seguinte, ele foi para uma nova classe, e depois, no meio do ano, o professor passou ele para uma nova classe. Em suma, quando o Demba completou 16 anos, ou antes disso, ele falou: pastor, paga uma escola de música para mim, eu quero aprender a tocar teclado e violão. Eu falei: eu vou pagar, Demba. Paguei, e o Demba aprendeu a tocar teclado e violão. Com 16 anos, ele chegou para mim e falou: pastor, você pode me emprestar sua máquina fotográfica? Eu falei: ô Demba, para que você quer minha máquina fotográfica? Ele falou: pastor, é porque está chegando as férias agora da escola, e eu vou lá na Guiné-Bissau, na minha aldeia. O nome da aldeia do Demba é Sítio Cabomba. Ele falou: eu quero ir em Sítio Cabomba e eu quero falar de Jesus para aquelas pessoas, eu quero fazer fotos da minha família. E eu falei: está aqui a máquina, Demba. E Demba foi para Sítio Cabomba. E lá Demba começou a evangelizar todos os dias de férias dele. Ele fazia reuniões e cultos. Se converteu o pai, a mãe, os irmãos e praticamente a aldeia toda. E várias outras pessoas de diversas aldeias vinham para assistir, para ouvir o evangelho e se convertiam ao Senhor. E Demba deixou ali montado uma igreja. E aí a gente teve que pagar um obreiro para ir dar assistência à igreja nova que havia sido fundada pelo garoto de 16 anos. Eu achei que vocês iam falar glória a Deus. E aí o Demba, no meio de tudo aquilo, crescendo espiritualmente, quando foi há uns 3 meses atrás, o Demba me ligou da lá do Senegal, porque nós também empregamos o Demba. Ele passou a ser um funcionário da nossa escola. E o Demba me telefonou dizendo: pastor, terminei o ensino médio. Completei, graças a Deus, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu falei: e aí, Demba, agora você quer ir para uma universidade, fazer faculdade, de quê? Você quer ser o quê? Ele falou assim: não, pastor, eu quero ir para um seminário, eu quero estudar teologia, eu quero ser um pastor. Amém? Glória a Deus. Aí o Demba, eu entrei em contato com um seminário lá em Brasília, e agora, em janeiro, o Demba está vindo. Eles deram uma bolsa integral para o Demba, e o Demba está vindo em janeiro para fazer teologia lá em Brasília, e eu espero um dia poder trazer o Demba aqui. Por que eu estou falando isso do Demba? Porque eu quero ler um texto para vocês, que se tivesse acontecido com o Demba, esse texto, eu creio que justificaria um pouquinho todo o amor que ele tem por Jesus. Tudo que fala na vida do Demba, um garoto que saiu de um lugar muito pobre, numa aldeia onde a maioria das pessoas são analfabetas ou eram analfabetas. O Demba, quando deixou a igreja, ele veio para mim e falou: pastor, você não pode
começar uma escola na nossa aldeia. Eu quero que os meus primos, irmãos, parentes, amigos aprendam a ler e escrever. Então nós abrimos uma escola naquela aldeia e agora tem professores e tudo mais, e o povo de Demba está aprendendo a ler e escrever, tudo por causa do amor que ele tem por Jesus. O texto que eu quero ler com vocês nessa manhã, a gente vai fazer uma meditação bem breve, e está em Isaías capítulo 6. Eu já falei uma vez desse texto aqui na igreja, eu gostaria de repeti-lo. Isaías 6 diz assim: visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo siga falando aos nossos corações nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos desafie, Deus, a crer e fazermos uma entrega completa da nossa vida a Ti, sem nenhuma reserva. Qualquer um de nós aqui, Deus, que ainda não fez completamente, nos ajude nessa manhã a fazer essa entrega completa e deixar Tu, de fato, seres o Senhor da nossa vida, do nosso ser, de tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Imagina você, meu irmão e minha irmã, se você está na sua casa, ou aqui na igreja, na Betânia, e você tem uma visão e você vê Jesus. Eu batizei um casal de algerianos que eles me contaram depois, que eles foram lá na Algéria e voltaram depois do batismo, que eles encontraram uma igreja com 800 pessoas, que todos daquela igreja já viram Jesus, e se converteram porque viram Jesus. E a minha pergunta nessa manhã é: se você visse Jesus, qual seria a tua reação? Eu vou dizer a mim: eu cairia por terra, eu dobraria os meus joelhos na hora. Talvez você está dizendo: eu morreria, eu desmaiaria. Isaías teve uma visão de Jesus, ele disse que ele viu Jesus. Depois que ele vê Jesus, ele começa agora a ter uma visão de anjos, anjos voando, e anjos, uns seres estranhos. Imagina você ver um anjo com 6 asas, ele via vários anjos com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, para não ver a glória de Deus que ele, Isaías, estava vendo. 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E Isaías estava tendo toda aquela visão, e de repente ele fez o que eu e você faria. Ele se prostra por terra e diz: vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Eu estou perdido, sem saída, vou morrer, porque eu vi. E todas as pessoas que têm uma visão com Deus, elas pensam que de fato vão morrer. Quando Jonathan Edwards pregava o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado, as pessoas tiveram uma visão do inferno, e elas seguravam nos bancos e clamavam: Senhor, salva-nos, salva-nos. As pessoas estavam aflitas porque elas tinham uma visão generalizada. Quando Samuel Morris, ou Cabu, ele estava numa igreja metodista episcopal, ele só olhava as pessoas, e o poder do Espírito Santo encheu aquela igreja de tal maneira que as pessoas começaram também a clamar: Deus, tem misericórdia de nós.
As pessoas se sentiam perdidas, angustiadas, tristes. Isaías estava na mesma situação, e depois da purificação de seus lábios, depois que ele se sente agora um homem purificado, limpo, ele ouve a voz de Deus. E minha pergunta nesta manhã para você, mais uma vez: quem aqui se sente purificado e limpo? Lavados pelo sangue de Jesus? Amém? Você foi mais encorajado agora. Continua com sua mão em pé, eu quero olhar desse lado também. Você se sente lavado e purificado com o sangue de Jesus? Glória a Deus, pode abaixar as suas mãos. Nós nos sentimos lavados e purificados com o sangue de Jesus, e Isaías, quando ele estava ali, no meio de toda aquela situação, se sentindo impuro, o Senhor vem e lhe purifica. E agora purificado, ele ouve a voz de Deus, dizendo: Isaías, eu tenho uma missão. Mais ou menos o prosseguimento da conferência missionária. Eu criei uma missão. Eu falei no domingo passado de manhã que Deus, ele criou a missão. A obra missionária é criação do coração de Deus, não foi invenção da igreja. Depois Deus cria a igreja para cumprir a sua missão. E Deus agora pergunta a Isaías: eu criei uma missão, e eu não sei agora quem é que eu vou enviar. Parece uma brincadeira, não parece? Deus cria a missão, cria o universo, cria tudo, e agora ele chega para um simples mortal, depois de purificado, porque Deus não chama o homem no pecado para fazer a obra dele, ele chama a sua igreja noiva, pura, imaculada, ele chama você e eu para fazer a sua obra missionária, e ele chega para Isaías e diz: eu não sei o que fazer, Isaías. Eu fico pensando em Deus com a mão assim, dizendo: eu criei uma missão e tanta gente perdida, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei quem é que eu vou enviar. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o coração daquele que foi purificado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele está sempre disposto a dizer: eis-me aqui, conta comigo. Não tem ninguém que vê Deus e que resiste e diz: sabe, Senhor, eu terminei de aplicar tanto nas bolsas de valores, eu estou prosperando na minha vida, na minha carreira, e sabe, agora que meu filhinho nasceu, minha filhinha nasceu, agora que meu netinho nasceu, eu tenho que fazer o meu pé de meia. Então, tem tantos irmãos na igreja capazes, chamem lá, dá uma visitada na Betânia lá, vai ter alguém. Não, depois que você tem a visão de Jesus, tem a visão de Jesus ressurreto, que você é purificado por Ele, você já não resiste mais. Você já não resiste mais dizer: eu vou cuidar da minha vida. Você vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Onde queres que eu vá? Eu quero obedecer, eu quero sair, eu quero simplesmente fazer a tua vontade. Ali estava Isaías dizendo: envia-me a mim. Eu vou, eu irei. Isso é Velho Testamento. Deus falando com Isaías. A gente chega no Novo Testamento, e é agora aos purificados, aos lavados, aos remidos. Jesus Cristo diz em Marcos 16:15, Ele não está dizendo: quem é que eu vou enviar? Ele está dizendo para a sua noiva, para a sua igreja, Ele está dizendo para mim e para você: ide. Ide. O termo em grego está dizendo: enquanto estiver dizendo, pregai o evangelho a toda criatura. É ordem de Jesus, não é pergunta. Deus não está aqui agora dizendo: gente, o mundo está cheio de perdido. As universidades, as escolas, as empresas, as ruas, os ônibus, os Ubers, os táxis, tem tanta gente perdida em todo canto. Quem é que eu vou enviar? Deus não está assim agora perguntando: quem enviarei? Ele está dizendo em Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você foi purificado, foi lavado pelo Senhor, pelo Cordeiro. Talvez você vai dizer: José Dilson, eu não tenho mais aquela visão de anjos. Você tem a visão do próprio Deus no meio de nós, Jesus Cristo, Deus. E é Ele que se levanta e diz: ide pregai o evangelho a toda criatura. E eu desafio vocês, irmãos e irmãs, nesta manhã,
a realmente fazer o que Jesus nos mandou e pregar o Evangelho, no mundo podre, no mundo cheio de pecado, cheio de corrupção. A gente não pode, em hipótese nenhuma, ter vergonha de falar deste amor, de falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do seu sangue derramado em favor dos nossos pecados. E aí nós não vamos ter lugar na Betânia para suportar tanta gente que vai se converter. Lá onde você estiver, seja um missionário, seja uma missionária, mas faça a obra de Deus em obediência à ordem de Jesus. Amém? Eu gostaria que você orasse agora. Você falasse com Deus, vamos orar juntos. E faz aquela entrega que talvez há tempo você gostaria de fazer, andou em dúvida, dizendo: Senhor, eu quero me entregar a Ti agora, e eu quero fazer a Tua obra. Eu quero falar de Ti em tempo, em fora de tempo, em todo o tempo, no templo, fora do templo. Eu quero falar do Senhor. Eu quero ser esse mensageiro que anda em obediência à Tua ordem. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa manhã, Senhor. Nós já fomos tão bombardeados com as mensagens da conferência missionária. E nesse domingo, o Senhor, outra vez, Deus, aquece os nossos corações com a Tua palavra. E nós queremos obedecer a Tua palavra. Queremos ser filhos e filhas obedientes ao Senhor. Queremos falar do Senhor em todo o tempo. Queremos sair em obediência ao ID do Senhor. Receba a nossa vida. Receba o que somos, o que temos, nossa capacidade. Tudo colocamos aos pés da cruz. E nos entregamos ao Senhor. Nos rendemos completamente. Queremos fazer a Tua obra. Lá na nossa universidade, no nosso local de trabalho, onde desenvolvemos a nossa profissão, ou onde o Senhor tem nos colocado para ganhar o pão de cada dia, queremos ser testemunhas Tuas. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar agora, irmãos, para o nosso...